começando mais um programa Tira Dúvidas ao vivo nessa sexta-feira abençoadíssima. Esse programa está sendo transmitido aqui pelas ondas do rádio, como também pelo nosso canal do YouTube, Rádio Vinha FM. Você pode nos acompanhar, pode assistir de novo, pode compartilhar com seus amigos, não é? Às vezes existem temas que são tão complexos, tão profundos. Eu mesma ouço novamente depois, porque tem coisa que no primeiro momento a gente não consegue apreender, não é? Então você pode desfrutar desse conteúdo aí com a gente também, tá? Quero que você mande a sua pergunta agora. O programa está acontecendo ao vivo. Quero que você mande aqui pra gente, para o nosso... Melhor do que baixar melhor do que ir direto pro nosso WhatsApp é baixar o nosso aplicativo, que é o Rádio Vinha FM. Lá tem o link contato. Depois você entra no participação do ouvinte e cai direitinho aqui na nossa caixa de mensagens da Rádio Vinha, tá bom? Vamos começar o nosso programa agora, como dizem os baianos, nesse instante. Olá, pastor, tudo bem com o senhor? Oi, Raquel, bom dia. Bom dia. Glória a Deus. Bem-vindos, nossos ouvintes. Graça e paz ao Senhor Jesus. Um dia muito abençoado. Um dia chuvoso, com aparência muito agradável. E com alegria estar com você nesse momento para compartilharmos das riquezas da palavra de Deus. E sabendo primeiramente isso, que nenhuma palavra profética da Escritura provém de interpretação ou inspiração humana. A inspiração é divina, como diz 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Nós estamos falando da palavra escrita. É uma revelação especial para ela chegar até nós. É por isso que nós podemos ter esse programa nesse momento para abençoar a sua vida. Uma vez que homens santos falaram que ouviram. Então falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E pelo Espírito Santo é que eu desejo compartilhar com você as respostas que eu desejo e vou decidir aqui, escolher responder pela graça de Deus. Que o Espírito Santo me capacite a transmitir graça, tanto nas perguntas da Raquel como nas minhas respostas. Amém? Não saia daí, fique conosco. Tenho certeza que Deus tem riquezas para você nessa manhã chuvosa de sexta-feira. Amém. Pastor, começar com a data comemorativa do dia. Hoje é dia 21 de outubro, dia do ecumenismo. Eu queria que o senhor desse uma definição e nos dissesse qual é o seu posicionamento em relação a isso. Bom, o meu posicionamento é o posicionamento, digamos, honesto, realista sobre a circunstância. Provavelmente esse movimento ele começou não no período pós-apostólico, mas há uns 400 anos atrás, com o advento da reforma protestante. E aí, na verdade, por iniciativa dos cristãos católicos, né? Eles procuravam fazer uma junção entre o pensamento católico cristão e o movimento reformista, no propósito de fazer uma junção entre os conceitos. Mas existe uma diferença enorme, uma diferença, eu diria, fundamental, completamente antagônica entre os dois movimentos. Vou explicar por quê. São duas linhas teológicas que é água e óleo, não se convergem pelo simples fato. Primeiro, o movimento cristão, que quer ser, que é o alvo, né, do catolicismo atrair, para que o pensamento seja igual. O conceito cristão protestante, ele se sustenta por uma palavra, preste bem atenção, monergismo. O que é o monergismo? Ele está explicado em Romanos, eu acho que Romanos 11:35, porque tudo é por ele, por meio dele e para ele. Por ele, para ele são todas as coisas. Entende isso?
Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E tudo se sustenta em Cristo. Não existe mérito humano na redenção. O que o homem pôde fazer? Ele não pode nem escolher a Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44, diz assim que ninguém pode ir a Deus se o filho não o escolher. Ninguém pode vir ao filho se o pai não escolher. João 15, 16 também diz assim: porque não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós outros. Então não foi Deus que não fomos nós que escolhemos a Deus. Esse é o movimento cristão protestante que se sustenta no monergismo. O que é o inverso do monergismo? É totalmente inverso, é o sinergismo, ou seja, que o homem é o conceito católico de que o homem exerce uma influência muito grande de cooperação para receber a bênção. O versículo que eles mais gostam é aquele que diz assim, faz da tua parte que da minha eu farei. Isso aí está em Heresiologia, capítulo 2, versículo 10. Isso não está na Bíblia, gente. Não existe isso, né? E o versículo predileto dessa turma é aquele que diz assim: olha, o bom filho Deus ajuda. Então não existe mérito, como se existisse um mérito no homem, como se existisse um homem bom. E Jesus falou para o jovem rico: bom é só Deus. É porque ele veio com bajulação pro lado de Jesus. E Jesus: mas por que você está me chamando de bom? Só existe, você nem sabe que eu sou Deus. Eu sou Deus, mas o único bom que existe é o próprio Deus. Não existe homem que seja bom. Só existiu um homem bom, que foi crucificado na cruz do Calvário, Jesus. Então, os conceitos, eles não se... as diferenças não vai sustentar. Você pode pensar que o ecumenismo seja uma coisa boa, né? A convergência de todas as religiões numa unidade universal. O ecumenismo significa global, universal. Não existe essa possibilidade, ok? Porque esse antagonismo, eles são incompatíveis, são completamente diversos, né? Deus é o único cooperador. No sinergismo, cada homem coopera com Deus para que ele receba a bênção. As penitências são boas para receber alguma coisa de Deus. Se você é bom e dá respostas boas, você recebe de Deus. Agora, no cristianismo legítimo, se diz que a pessoa recebe salário sem trabalhar. Deus está querendo reforçar o conceito de que você não merece nada, mas Ele te dá tudo. Essa é a graça. E quando você entende essa graça, o pecado não exerce mais domínio sobre a sua vida. Agora, se existe coisa boa em você, é promovida por Cristo, pela transformação do Senhor Jesus. Eu não estou aqui estimulando no monergismo cristão reformado que você tenha capacidade de fazer coisas boas ou que você está eximido. Você está dispensado de fazer as coisas boas. Não, jamais. O que eu estou dizendo é que o Espírito agindo em você, quer dizer, é o que está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, sabendo que tudo é por Ele, por meio dele e para Ele. Para Ele são todas as coisas. Então isso é o que basta. Isso é o cristianismo reformado. Mas o cristianismo católico é penitência sobre penitência. Se você não for bom, você não recebe. Se você não faz da sua parte, Deus não te ajuda. Então é completamente incompatível com o propósito. E não existe convergência nisso. E nós também não podemos nos unir no conceito universalista que diz assim: Jesus morreu por todos, portanto todos são salvos. Isso não é verdade. É incompatível com a Bíblia. Para ter o ecumenismo, nós temos que rasgar a Bíblia em primeiro lugar e nos aderir a ideias que são antagônicas às verdades de Deus.
E Deus nos guarde disso. Deus nos guarde do ecumenismo como eles querem estabelecer. Maravilha, agora nós vamos entrar nas nossas perguntas, né? E vamos começar com a pergunta da Helena aqui, pastor. Ela quer saber qual é a diferença. É uma pergunta muito comum, inclusive, mas acho muito importante a gente trazê-la também aqui à tona. Qual que é a diferença entre salvação e o reino de Deus? Bom, a salvação e o reino de Deus, primeiro o reino de Deus, entendendo os aspectos do reino de Deus, que tem 3 dimensões: a aparência, a realidade e a manifestação. A aparência é aquilo que parece, mas não é. É a ausência de realidade, só um discurso. A realidade é o que nós estamos vivendo. É o que Jesus falou em Lucas, eu esqueci o versículo, mas eu acho que Lucas 16, onde ele diz assim: olha, o reino de Deus não está aqui ou em outro lugar qualquer, mas está dentro de cada um de vós, cada um de nós. O que nós estamos vivendo como igreja, isso é a realidade do reino. E a manifestação? A manifestação é o que Jesus vai fazer para manifestar a glória desse reino, quando ele encabeçar esse reino, que será estabelecido aqui na terra. Então essa é a manifestação do reino. Porque o que a Helena está perguntando é quem vai fazer parte do reino e quem é que faz parte da salvação. Porque salvação é uma questão de posição, é onde você está. E está salvo aquele que está em Cristo, perdido aquele que está no mundo e não percebe que está lá. Agora, olhando firmemente para Jesus, crendo com o coração e confessando com a boca, é o que basta para você entrar na salvação, entendeu? Se entra na salvação. Vou resumir para você entender melhor, Helena. Se entra na salvação, crendo com o coração, confessando com a boca, de maneira honesta e viva. Aí você entra pelo novo nascimento. Aí, conforme 2 Coríntios 5,17, você entra para uma dimensão de nova criação em Cristo Jesus e as coisas velhas passam. Você passa a fazer parte. Aí você é alcançado pela graça. Bom, aí você foi alcançado pela graça. Você entrou no reino. Mas para se tornar merecedor de participar do reino na sua manifestação, veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 15:10. Ele fala assim: olha, pela graça de Deus eu sou o que sou. A graça de Deus, ela se manifestou em Cristo, em que o próprio Deus, do seu Filho, se tornou homem, sem pecado, viveu entre nós e sofreu as punições do pecado da humanidade inteira, dos nossos pecados. Olha, é uma penalidade muito grave. Na cruz do Calvário, Jesus foi queimado pela ira de Deus. Ele é o Cordeiro perfeito que não tinha pecado e derramou o seu sangue, um sangue especial, sem culpa. Jesus não podia morrer, por isso que ele, como Deus, ele entrou na morte. Por que ele não podia morrer? Porque não tinha pecado nele. Só morre quem tem pecado. Jesus nunca cometeu qualquer delito, mas como Deus, ele entrou na morte. Você vê que ele cumpriu todo o percurso que nós deveríamos percorrer: a punição, a maldição e a morte. A maldição é que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:21. Estou falando a diferença entre salvação e reino. Eu estou na esfera do reino agora. Salvação é pela graça, mediante a fé. E reino é a maneira como você encara essa graça. Paulo falou: pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, não se tornou inútil. Porque pela graça eu trabalhei mais do que todos eles, se referindo aos outros apóstolos. E ele falou: não eu, mas a graça de Deus comigo. Reino é uma questão do que você faz, a maneira como você encara a graça de Deus em Cristo Jesus. Porque Paulo falou assim: como pode alguém escapar se ele não atentar para a salvação tão grande e um reino tão glorioso? E ele que não conheceu o pecado, se fez pecado em nosso lugar.
Ele que não tinha culpa se tornou maldição para que recebêssemos a bênção. Ele se tornou pecado para que eu seja justiça. Na cruz do Calvário isso aconteceu. Então, resumindo, salvação é por meio da fé, né? É pela graça, mediante a fé, e uma confissão que se faz publicamente. E o reino é a maneira como você encara essa tão grande salvação. O zelo que você dá, se você valoriza ou se profana. Se você profana e considera como uma coisa trivial e comum, isso é profanação. Profanação é pegar o sagrado e transformar em comum. Então, essa é a diferença. E só participará do reino aquele que valoriza a salvação pela fé mediante a graça. Então, um desemboca no outro. Você foi salvo, então valorize a tão grande salvação que Deus promoveu. Olhe firmemente para Jesus. Você vai encontrar a grande graça de Deus em Cristo e será infinitamente mais abençoado do que você possa pedir, pensar ou imaginar. Que Deus te abençoe. Eu espero que eu tenha te ajudado, Helena. Maravilha, a gente vai para um rápido intervalo. Mande a sua pergunta aqui pra gente para o nosso WhatsApp 999972005. Não saia daí. E a gente vai começar esse bloco, pastor, com a pergunta da Thelma. E ela vai lá no Velho Testamento, ela diz o seguinte: pastor, por que é que Uzá foi morto quando ele tentou ali segurar a arca devido aos bois terem tropeçado? Poxa vida, pastor, ele não teve culpa, por que que ele morreu? Então, é uma pergunta, obrigado pela sua pergunta, Thelma, né? Então, Thelma, olha só. Há uma resposta importante sobre isso, porque na verdade, sabe quando tudo está errado? O erro partia da atitude de Davi, de querer fazer de maneira humana o que deveria ser feito de maneira espiritual, conforme a vontade de Deus. O erro parte do rei, que queria trazer a arca. Parece que a motivação estava certa. Mas só de motivação as coisas não se movem adequadamente. Tem que haver resposta aos princípios da palavra. Aquela arca Deus queria derrubar e Uzá tentou sustentar o que Deus queria derrubar, porque é claro que o desejo de trazer de volta a glória de Deus que estava representada pela arca, porque Deus não habitava em cada pessoa, Deus só habitava num país e num só lugar, no tabernáculo. E onde? Não era no tabernáculo inteiro, era dentro da arca. A arca representava e era a expressão clara da presença de Deus. E carros de boi é uma invenção humana dos filisteus, porque deveria ser trazida no ombro de sacerdotes consagrados para aquele propósito. Agora, Uzá, ele é filho de Abimeleque, que era, se eu não estiver enganado, o nome do pai dele é esse mesmo, mas era um sacerdote também que teve a arca guardada, porque não tinha o tabernáculo, não tinha o templo ainda. Eles tinham que guardar ela em algum lugar. Era a presença de Deus, mas ela ficou guardada 20 anos na casa. Uzá foi um garoto que cresceu ali ao lado da arca. O erro não parte de Uzá, parte do pai que não explicou a seriedade da presença de Deus. Já viu pais que às vezes não ensinam para os seus filhos a seriedade da maneira como eles invocam e se comportam diante de Deus? Ou diante da própria vida, às vezes ignorando Deus, vivendo o mundo indiferentes a Deus. É o caso de Uzá. E o erro não foi só nele estender a mão, o erro parte de uma história inteira ignorando a presença de Deus. E quando ele estende a mão, como está escrito, né? Em 2 Samuel capítulo 6, a arca estava chegando no local, né?
lá em 2 Samuel 6, versículo 6, está escrito assim: quando eles chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram e estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Não tente segurar aquilo que Deus quer derrubar. Não tente sustentar aquilo que... Eu sei que às vezes muitas pessoas em muitas igrejas, não, vou ficar aqui, eu gosto do pastor, ele está fazendo errado, mas eu não tenho coragem de fazer isso com ele. Aí financia o erro. Isso é você tentar segurar o que Deus não aprova. Seja muito cuidadoso com isso, muito temente a Deus. E a atitude errada de Uzá foi considerar comum o que era sagrado. Quando nós consideramos as coisas de Deus normais, comuns, nós estamos profanando aquilo que é sagrado. Profanação é tirar as coisas do lugar santo e colocar no lugar comum. E é claro que o erro partiu de Davi, de trazer a arca de uma maneira errada, sem o culto adequado, sem a reverência e a solenidade adequada. E Uzá já estava embarcado no erro há muito tempo. E Deus quis chamar a atenção da nação inteira. E ele conseguiu. Mas não era para chamar só a atenção da nação, não. Até hoje Deus chama a nossa atenção com o erro de Uzá, para que não incorramos no mesmo erro. Eu espero que eu tenha te ajudado. Com certeza, pastor. A Bíblia diz, o versículo 7, Raquel, que então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Mas será que Deus faz isso de maneira, vamos dizer, leviana? Jamais. Havia uma conjuntura de motivos para isso, e Deus não vai deixar passar, porque quando você homologa o que é errado, você perpetua o erro, e Deus não é alguém que deixa o erro para lá. Para o nosso bem, ele traz disciplina com severidade. Mas nesse caso o Davi também não deveria ser punido? Porque ele teve a grande ideia? Mas Davi foi punido porque a reputação dele custou caro nesse erro. A nação inteira, por muito tempo, falou mal de Davi. Por isso que a Bíblia diz que Davi se entristeceu. Ele foi para Deus e Deus falou: então faça as coisas da maneira correta. Eu até concordo com você trazer a minha glória de volta. Mas a minha glória, você não a atrai de maneira leviana, de maneira mundana. Deus não admite essa mistura. A ira de Deus se acendeu contra Uzá e o feriu ali por esta irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Quando você anda diante de Deus de maneira irreverente, você está caminhando pela morte. Não vou dizer que você vai morrer fulminado como Uzá, mas você vai morrendo espiritualmente, tudo na sua vida vai definhando. E o maior julgamento de Deus é entregar você a sua própria irreverência, que aí você não percebe e você mergulha nela. Pastor, eu pensei em reverências de pequeno grau, assim, não sei se tem a ver com o que o senhor está falando. Mas, por exemplo, no que tange a ensinar os filhos. Chegou a hora do culto, né? Ou o culto familiar, às vezes o menino tá mexendo no celular, ou tá disperso, tá fazendo uma coisa ou outra. É interessante a gente falar, para com isso, preste atenção, tenha o temor de Deus, agora é hora somente do Senhor. Não é somente interessante, é extremamente necessário. Porque quando um pai fala, uma mãe fala, o filho ouve. Mas quando o pai faz, o filho imita. Você não somente cobra de maneira severa, e o filho não pode ter escolha das coisas. Se os pais permitissem que os filhos escolhessem entre ir para a aula ou não, você acha que algum garoto ou a garota ia para a escola? O pai não pode definir, não pode permitir que o filho defina as suas escolhas até que seja maduro e tenha amadurecido nas boas escolhas que você, como pai, os ensina. Então tem que ter reverência, firmeza. E certamente o pai de Uzá nunca ensinou para ele essa reverência. E nesse ambiente houve um acender de ira, tocou o zelo de Deus. Mas por essa irreverência continuada. Não era dali a irreverência de Uzá. É porque Deus é que sabe das coisas. E as informações que chegam até nós, elas são exemplares e são, digamos, numa medida pequena, para que creiamos que Deus faz justiça em todas as suas ações e que Deus não errou.
Quem errou foi o pai de Uzá, o próprio Uzá e o próprio rei Davi, que aprendeu a fazer da maneira certa com essa circunstância. Maravilha, agora a gente vai entrar na seara dos casamentos. Tem aqui 3 perguntas que chegaram, pastor, relacionadas a isso. Vamos tentar fazer rapidinhas aqui dessa temática que é tão requisitada, tá? Começar com a pergunta do Levi, ele quer saber, é pecado casar com primos? Não é pecado. A Bíblia não tem nenhuma parte na Bíblia que nos proíbe de fazer isso, de maneira objetiva e direta. E casamos primos, sim. Agora, a questão, há um temor de incompatibilidade genética pelo parentesco. Tem que haver... Então, nesse caso, não é incesto. Digamos, não é incesto. Tá. Primos com primos não é incesto. Tá. Mas a Bíblia fala que relações incestuosas são entre membros da mesma família, não do mesmo parentesco, né? Certo. Eu estou chamando aqui de família a casa, né? Okay, pai, mãe e filhos. O núcleo familiar. O núcleo familiar, ele tem essa dimensão e envergadura. Agora, quando é a parentela, aí já é outra história, é outro nível. Isso é permitido. Agora, o que recomendam é que façam exames sanguíneos pré-nupciais para ver se não há uma incompatibilidade para a geração de filhos. Perfeito. A Ivanir quer saber se uma pessoa viúva pode casar de novo. Claramente. Corre. É o que a Bíblia diz. É o único caso, um dos únicos casos em que a Bíblia permite um novo casamento. Porque quando o cônjuge morre, o que fica vivo não está mais sujeito à servidão da lei conjugal, né? Dos princípios da aliança. Maravilha. Entendido? Entendido. Então pode casar. Claríssimo. Limpo. Pastora, o Mauro quer aproveite, saber. Raquel, aproveite e faça uma boa escolha. Faça uma boa escolha. Porque o viúvo, ele já aprendeu com o primeiro casamento, né? Não precisa errar se errou no primeiro. E se acertou, continue acertando. É isso aí. O Mauro quer saber, olha, eu casei com uma mulher divorciada. Nós estamos em adultério? Segundo a Bíblia, sim. Existe uma colocação que estabelece uma exceção além da morte em casos de, digamos, incompatibilidade espiritual, né? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15. Cabe um entendimento disso aqui. Mas se o descrente quiser apartar-se da esposa que é crente, ou a esposa que é descrente quer se apartar do marido que é crente, em tais casos, diz a Bíblia, não fica sujeito à servidão. Nem o irmão e nem a irmã. Deus os tem chamado à paz, ok? Não vou entrar nesse mérito porque não é a pergunta. Mas, então vamos ver o que Jesus falou. Eu não vou falar por mim mesmo. Vamos ver o que Jesus falou. Hoje a gente entende o que Jesus falou e não cabe interpretações. Entendam isso, pessoal. Não cabe interpretações. Bom, Jesus estava respondendo sobre o caso de Moisés ter dado o direito de fazer concessão de carta de divórcio, né? E é interessante que o caso de divórcio, vamos dizer, o que eles chamam de exceção, quando há uma infidelidade conjugal, não é bem o que eles dizem. Porque o que está se dizendo, porque na época, se o marido descobrisse a infidelidade conjugal da mulher, você acha que caberia divórcio ou perdão? Nenhuma das duas opções. Caberia um monte de pedra na cabeça daquela mulher morta lá de baixo. É isso que determinava a lei. É isso que Deus queria? Não, Deus queria mostrar a gravidade, por amor às gerações do presente. No passado, Deus tratou com essa severidade grave. Mas não é o que Deus queria. Agora, os maridos, é porque a mulher queimava o arroz todo dia no almoço, e uma vez no almoço e a outra na janta também, aí eles queriam divorciar por essas razões levianas. E aí, se dependesse por causa disso, eu tava divorciada. Se dependesse do lance do arroz aí, acho que eu já teria divorciado. Meu marido já teria me dispensado. Foi salvo por Moisés, não por Jesus. Foi por Jesus, aleluia. Assim,
quando Jesus fala da infidelidade, se o homem se casasse com a mulher e encontrasse nela coisa indecente, eu diria que essa tradição ela ainda é vigente nos nossos dias. O camarada querer se casar com uma mulher virgem. Quer dizer, é um machismo, né? Porque aí ele não precisa ser virgem, ele deveria também aplicar o mesmo direito de preferência para a esposa, né? A esposa deveria querer a mesma coisa. Todavia, era para esse caso a única exceção, que os judeus, por causa da dureza do coração, uma exceção que eles transformaram em lei. Mas os discípulos, perguntando Jesus, né? Jesus perguntou para os fariseus que experimentaram ele: é lícito o marido repudiar a mulher, ou seja, divorciar dela? Ele lhes respondeu: o que vos ordenou Moisés? E eles responderam: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: é por causa da dureza do vosso coração. Ele deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio, eu, porém, vos digo. Jesus estabelece um novo nível de mandamento. Deus fez o homem e mulher, por isso deixará o homem seu pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Ele não deixa a sua esposa para casar com outra. Ele deixa seu pai e mãe, ele é solteiro. E com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. E aí Jesus dá o corte de Tramontina. Portanto, o que Deus ajuntou, jamais separe o homem. Os discípulos não se deram por satisfeitos. Chegando em casa, a Bíblia diz que eles perguntaram de novo sobre esse assunto. Falou assim: preste bem atenção. Jesus respondeu para eles: quem divorciar da sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Como que nós vamos corrigir isso aqui? Renunciando o erro que ele praticou. Tá vendo como a situação é mais difícil? E não depende, um homem é incapaz de resolver isso aqui, nós precisamos depender de Deus. Então, dessa forma, Mauro, a Bíblia que está respondendo para você, não eu. O que você fez para reparar o erro que você cometeu? A sua esposa você está casado com uma mulher repudiada. E aí, o que nós podemos resolver? Ou nós cremos na Bíblia ou a rasgamos. Mas eu quero dizer que aqueles que vieram na condição de divorciado a Deus, a Bíblia fala para permanecerem como está. Você não tenta resolver o problema criando um outro ainda pior. Se você está casado, permaneça casado. Não volte atrás. Deus se agrada que você tenha arrependido do seu erro e agora, com o coração arrependido, você faz a maneira, você tem a oportunidade de responder a Deus fazendo da maneira correta. Pastora, maravilha. Tem mais uma? Tem mais, pastor, tá chegando outras aqui. Eu queria que o senhor respondesse de forma resumida essas duas aqui, pra gente fechar esse bloco, vai ficar um pouquinho menor o nosso próximo bloco. Eu vou responder de maneira resumida. Ok, a Divina fala aqui, pastor, e se uma pessoa teve 2 relacionamentos, nesses 2 relacionamentos ela não foi casada nem no religioso nem no cartório, aí se ela casar agora, é adultério? Não, olha só, você estava, quando pessoas solteiras praticam um ato sexual, a Bíblia chama de relação sexual ilícita, Atos 15, 28 e 29. Lá diz assim, que da lei o que pareceu bem ao Espírito Santo foi não impor maior encargo além das coisas essenciais. Ela está falando que ela viveu em fornicação, ou seja, é uma prostituição praticada entre pessoas solteiras. E aí ele falou, o Espírito Santo, os apóstolos concordaram, responderam e se submeteram ao Espírito Santo, que determinou que eles se abstivessem das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados,
e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Bom, essas relações sexuais ilícitas, no original é fornicação. O que é uma fornicação? Um solteiro e uma solteira vão para a cama praticar sexo. Isso é prostituição, é sexo torto e tortuoso. Se você praticou isso no passado, arrependa-se disso e comece uma relação correta. Deus criou a maneira lícita de fazer sexo e chamou de casamento. Então vai para o casamento. Mas não fique aí casando de um para outro. Aí, quando a pessoa se divorcia e vai casar com outra, ele quer fazer sexo com pessoas diferentes. É por isso que é abominável diante de Deus, pessoal. Você pensa que a coisa é brincadeira? Eu não estou aqui para condenar divorciados, casados de novo. Eu estou aqui para chamar ao entendimento vocês, que Deus os tem chamado à paz, ao arrependimento. E não para desfazer e refazer novamente. E essa aí, se ela se arrependeu, entre pelo caminho do casamento, que não está cometendo adultério. Essa é a resposta. Maravilha. Eu respondi em 2 minutos. Eu acho que eu fui resumido, Raquel. Ótimo, mas a próxima vai ficar para o nosso próximo bloco, tá? Qual que é a próxima? Não saia daí. A próxima é a seguinte, ó. Eu posso me batizar sem ser casada? Eu vivo 12 anos com ele, mas ele não converteu ainda. A gente vai descobrir essa resposta daqui a pouquinho. São pastor. amaziados, né? Não dá spoiler, pastor. Peraí, daqui São a pouquinho. juntados. É isso aí, vamos lá. Não vou dar spoiler. De volta ao último bloco aqui do programa Tira Dúvidas ao vivo, tá borbulhando aqui de participações, especialmente sobre essa temática aí, que é o casamento, e a gente deixou no ar a última pergunta, lembrando que você pode participar através do nosso WhatsApp 99997-2005, mandar perguntas, hoje talvez não dê para responder todas, como sempre não dá, a gente tenta, né? Pois é, e aí as suas perguntas também, elas podem ser respondidas no Instagram do pastor Luiz Rigonato, Luiz com Z. O pastor tá falando, segue ele lá, tá? Vamos começar, aproveitar o nosso tempo, pastor, que tá curto aqui. Eu deixei no ar a pergunta da Karina. Ela diz o seguinte: eu posso me batizar sem ser casada? Eu vivo 12 anos com ele, mas ele não converteu ainda. E aí, pastor? Karina, primeira recomendação, converse com o seu pastor. Claro que não deveria, né? Porque se você não é casada, você vive uma relação sexual ilícita com aquele que você denomina como seu marido. Você não é esposa dele, nem ele é o seu marido, enquanto vocês não se casarem. Então, a igreja tem que ser séria. Por que a gente determina que não se case? Para que a igreja não entre na condição de indiferenciação perante práticas que não são legítimas. Pessoas que se ajuntam para uma relação marital, não sendo maridos e mulher, não sendo maritais, isso é prostituição. É chamado por fornicação, relação sexual ilícita. Mas se você já se arrependeu, você crê de todo o coração e tem orado pela conversão do seu marido, converse com o seu pastor e ele vai ajustar essa situação. Não podemos dizer que não há exceções. Eu acredito, Karina, que você se enquadra numa exceção de alguém que está arrependida, não quer viver assim, mas já tem filhos. E como eu sempre digo e aprendemos com o nosso querido pastor Aloysio, não vamos tentar resolver um problema criando outro ainda pior. Amém? Pastora, a Juliana, ela quer saber o seguinte, ela fala, na equipe do departamento infantil lá da minha igreja, eu sei que tem pessoas que estão praticando sexo no namoro e até consomem bebidas alcoólicas. Como a liderança deve agir nesse caso? A liderança tem a responsabilidade de ser modelo do rebanho de Deus. Porque isso é indiferenciação, ou seja, é uma
é um conceito e uma influência do mundo. O mundo é que vive, né? O namorado posa na casa, dorme na casa da namorada e dorme na cama dela. Na verdade, eles nem dormem, né? Eles fazem outra coisa. E se a igreja fica indiferente a isso, nessa ausência absurda de postura, de ensino, chegou o tempo em que muitas igrejas se tornarão tão mundanas e o mundo tão igrejeiro, porque tanto faz, não há diferença, não há limites, que vai ser difícil distinguir, definir a diferença entre um e o outro. Eu acredito que isso seja um fato pontual, em que há um desconhecimento da verdade a respeito da prática desses jovens. Porque às vezes quem vê um fato ou dois acha que é toda a igreja que está envolvida nisso. Não acredito que a igreja e a liderança esteja envolvida e aprovando, assinando embaixo para essa prática. Mas se você sabe, cabe a você. Você não pode ficar indiferente. Quando você fica indiferente e omissa, você se torna conivente, ou seja, você participa de maneira indireta do pecado, porque você sabe do pecado e você não denuncia as trevas, manifestando a luz. Você mesma deve ser a primeira a chegar nesses jovens e exortar no temor de Cristo, como mulher de Deus, a gravidade do erro que eles estão praticando. Mas pastor, suponhamos que a liderança saiba qual que deve ser a atitude da liderança, para eles pararem com isso, e se não pararem eles vão sair do ministério? Como é que é isso? Mas se a igreja sabe e está permitindo, é isso que você quer para os seus filhos? É isso que você quer para a sua filha? Uma igreja que aprova esse tipo de prática mundana? Isso é promiscuidade, é prostituição, é relação sexual ilícita, é fornicação. Essas pessoas não herdam as coisas de Deus. Então você não deve ficar numa igreja dessa se a igreja sabe e participa e não faz nada a respeito para agradar a gregos e troianos. Mas eu não acredito, honestamente, eu não acredito que a liderança saiba. Ok. Você benigno. Amém. O Bruno Flávio quer saber aqui, Moisés não alcançou a terra prometida porque ele tinha alcançado a idade máxima permitida por Deus ali, que era 120 anos? Só por isso? O Moisés não alcançou a terra prometida porque ele errou. Ele pecou contra a direção de Deus. Ele foi perdoado, mas perdão governamental. O que é o perdão governamental? Vamos imaginar aqui uma ilustração, que na minha casa, todos os dias, eu deixo a minha carteira na sala, na mesa da sala. Mas um belo dia eu descubro que um dos meus filhos pegou dinheiro ou cartão e fez alguma coisa e gastou sem a minha permissão aquele dinheiro. Bom, aí eu descubro. Eu vou tratar com o meu filho o erro que ele praticou, vou perdoá-lo e vou repetir a oportunidade na vida dele. Vou falar para ele assim: olha, você pecou contra a confiança. Tá perdoado, mas a minha carteira eu não deixo mais aqui, porque você fragilizou e comprometeu a nossa confiança. Eu perdoo, mas removo a carteira do lugar, mudo a minha postura com ele. Isso é perdão governamental. Deus havia determinado para Moisés, na segunda vez que ele ia fazer sair água da rocha, em Meribá, que chama águas de confusão. Deus falou assim: não bata na rocha, fale a rocha e vai sair água. Isso representa a graça. Jesus é a rocha. Jesus já havia sido ferido, porque a primeira vez ele bateu na rocha e jorrou um rio da rocha. E agora Moisés literalmente vai tirar a água da rocha, vai tirar a água da pedra, mas ele não deve bater. E quando a congregação, o povo foi pressionando, ele, pelo desgaste, do cansaço, daquela pressão do povo, ele virou pro povo e bateu no povo e falou assim: geração rebelde, bando de picareta. Claro que eu estou parafraseando, Moisés não falou textualmente isso, mas é como se ele dissesse. Isso ofendeu muito a Deus. E quando ele deveria falar a rocha,
ele pela indignação, ele bateu. Ou seja, é usar métodos humanos onde Deus quer que seja aplicado os seus princípios. Agora era a graça. Jesus foi ferido e não será ferido mais. Jesus foi ferido no nosso lugar e ninguém pode nos ferir e nem nós ferirmos a ninguém. Tudo é um conceito de graça. Então, meu tempo acabou. Vou dizer para você, Moisés errou a ponto de Deus falar: olha, basta. Como você cometeu esse erro, é um erro dispensacional, que deveria ficar como modelo para gerações futuras. Aos 120 anos, cheio de saúde e de vigor, ele era o escolhido para entrar na terra, não venceu o prazo de validade dele. Aí ele não pôde entrar por essa desobediência frontal a Deus. Deus o perdoa, tanto é que depois ele reaparece para Cristo, glorificado, né? Lá em Mateus 18. Deus o perdoou, mas tirou dele o direito de entrar na terra. É perdão governamental. Não foi por prazo de validade da idade, não, tá? Eu espero que eu tenha ajudado, Raquel. Com certeza ajudou, pastor, e finalizamos mais um quadro Tira Dúvidas ao vivo. Tem muitas perguntas, não dá para responder todas, mas não fiquem tristes, tá? A gente vai responder semana que vem. Quero que você continue mandando essas perguntas. Esse programa a gente está no nosso canal do YouTube, Rádio Vinha FM. Corre lá, ouve, né? Se você não teve a chance, assista novamente, compartilhe com as pessoas e seja muito abençoado. Quero lembrar também o Instagram do pastor Luiz Rigonato com Z. Tem muito conteúdo bom e edificante. E o meu também, Raquel de Lima Oficial. A gente vai para o finalzinho aqui do nosso momento, vamos orar, vamos continuar buscando a Deus agora no formato de oração. Prepara o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela sua palavra, Pai. Que por ela sejamos alimentados, sejamos restaurados, Senhor, na nossa sorte. A nossa sorte é a sua graça, a nossa sorte é o Senhor. E nós recebemos o dom da justiça. O dom da justiça é pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Assim como pela ofensa de um e por meio de um só, lá no Éden, reinou a morte, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, Senhor da glória, eles reinarão em vida por meio de um só, a saber, saibam, Jesus Cristo Senhor. É por meio do Senhor Jesus que nós recebemos esse dom maravilhoso de sermos justos, inocentes eternamente. Não tem mais pecado na nossa vida porque o Senhor carregou na cruz. Não tem mais condenação porque não tem mais culpa. Se não tem culpa, não tem condenação. Se não tem culpa, não tem maldição. São canceladas todas as nossas maldições. Eu recebi a abundância da graça. Graça é o Senhor Deus da glória, dando e fazendo tudo que eu nada mereço. Isso é muito bom. Eu e aqueles que me ouvem agora, que oram comigo, Pai, eles recebem essa medida generosa da parte de Deus. Por quê? Porque por essa graça eu posso hoje reinar em vida por meio de Jesus Cristo, porque dele, para ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não é pelo que eu faço, é por aquilo que ele fez. Não é pelo que eu mereço, mas é por aquilo que ele merece. E estando nele, eu tenho o direito legítimo. Querendo ou não, eu recebo dessa abundante graça, misericórdia e bondade. Em cada área de nossas vidas, nós somos abençoados. Se alguém endividado, nessa área você será favorecido por Deus. Se alguém enfermo, eu envio uma palavra de cura. E enviando essa palavra, o próprio Deus vai com a palavra. Porque Deus e a palavra são a mesma coisa. Oh Deus bendito, o grande eu sou. Ele realiza todas as coisas a nosso favor. Não é por nosso intermédio, mas é por intermédio de Cristo. É a minha oração, é a minha confissão de fé. Oh Deus bendito, muito obrigado, muito obrigado. Uma mãe, ela não pode se esquecer do filho que amamenta, nem deixar de se compadecer do seu filho no seu ventre. Mas ainda que aconteça esse absurdo de uma mãe se esquecer do seu filho, o Senhor Deus não se esquecerá de nós.
Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu conheço o Deus que conhece a sua necessidade. Ele é poderoso, Ele é misericordioso, Ele é infinitamente bondoso. Ele tem o nome, o seu nome gravado nas suas mãos. Ele não precisa provar mais nada para nós, porque Ele já provou na cruz o quanto nos ama. E a palavra de Deus diz em Romanos: se Ele não negou o seu próprio filho, porventura Ele negaria qualquer coisa? Jamais. Pelo contrário, Ele nos dará, ouça isso e receba, Ele nos dará graciosamente todas as coisas em Cristo Jesus. Amém e amém. Receba essa bênção em nome de Jesus.